Lord of Mysteries, capítulo 161, Mausoléu Invertido. A maioria dos edifícios na cidade Morse aderiu a um estilo que era popular há 100 anos. O edifício mais atraente da cidade era a Torre Negra da Catedral. Depois de acomodar a carruagem, Klein e os outros rapidamente terminaram seu almoço de pão, torrada, bacon, manteiga e café. Ainda podemos tolerar cerca de 2 horas e 35 minutos de purificação do artefato selado 3.0782. Kenley parou na porta da igreja e tirou um relógio de bolso do terno. Sugiro lidar com os incidentes suspeitos de assombração primeiro para evitar que a situação piore. Então podemos voltar para a igreja e nos revezar cuidando do artefato selado para recuperá-lo. Em circunstâncias normais, os Beyonders da sequência 9, 8 e 7 tiveram que ficar longe do emblema sagrado do Sol Mutante por 2 horas para se recuperar completamente. Ou pelo menos 1 hora se quisessem fazer uma recuperação parcial. Tudo bem. Não tenho objeções. Klein e Leonard falaram em uníssono. Então, com qual caso devemos lidar primeiro? Kenley perguntou. Leonard enxugou sua atitude frívola e disse: Vamos começar com o velho morando sozinho que ouviu passos pesados em sua casa. Por quê? Kenley perguntou instintivamente. Klein também estava interessado em ouvir uma explicação. Seria esta a intuição de um poeta? Ele zombou de Leonard secretamente. Leonard desviou o olhar do rosto de Kenley para o de Klein, depois olhou para Kenley novamente. Ele sorriu. Porque é o mais próximo da igreja. Como você sabia disso? Não está escrito nos registros? Klein perguntou. Leonard riu. Eu não fui ao banheiro durante a refeição? Encontrei um padre estagiário no caminho de volta e conversei. Ele me disse que a casa de Noah era perto da igreja. Ah, sim, o nome do velho é Noah. Ele com certeza faz jus ao seu nome como um falcão noturno experiente quando se trata de realizar missões. Klein deu uma risada seca. Ele se virou para Kenley e disse: Então vamos primeiro para a casa de Noah. Tudo bem, Kenley não fez nenhuma objeção. Eles chegaram na casa de Noah um mero minuto depois. Noah era um homem velho com cabelos brancos ralos. Ele havia perdido a mão esquerda em uma guerra quando era mais jovem, e não teve escolha a não ser deixar o exército. Ele voltou para sua cidade natal depois de receber sua indenização. Naquele momento, ele abriu a porta e olhou para os 3 estranhos à sua frente antes de olhar para Siur, que vinha correndo da catedral. Ele disse com uma voz rouca: Entrem, espero que vocês possam resolver meu problema. Ouvi dizer que trouxeram água benta, emblemas sagrados, uma adaga de prata e alho. Isso é ótimo. Minhas preocupações diminuíram muito. Por favor, perdoem minha tagarelice. Vocês têm que entender a condição de um velho depois de não conseguir dormir em paz por 2 noites. Oh minha deusa, eu estive com tanto medo todo esse tempo que minha cabeça parece que está nas nuvens. Leonard de repente endireitou as costas quando entrou na casa. Seus olhos examinaram os arredores. Depois disso, Klein sentiu uma aura fria dentro da sala. Esses eram vestígios de atividade deixados por um fantasma. Realmente havia um ser impuro aqui. Kenley foi o último a notar quando ele suprimiu sua voz. Muito fraco, Leonard disse com um tom relaxado enquanto retraía seu olhar. O poeta da meia-noite era uma classe com uma sensibilidade espiritual relativamente alta quando comparado a todos os outros sequência 8 nos registros da igreja. Sim. Klein podia sentir o calor e a energia purificadora do artefato selado 3.0782. Dissipando rapidamente a aura sinistra na sala sem nenhum problema. Nesse momento, todas as pessoas da cidade se reuniram na casa de Noah, todas olhando com curiosidade para Klein, Leonard e Kenley. Cough! Leonard limpou a garganta e recitou: Temos as bênçãos da deusa. Esses seres impuros desaparecerão rapidamente e não trarão mais problemas. Depois disso, ele deu uma olhada em Klein para que ele fizesse um ritual de purificação para todos verem. Por que eu? Klein lançou um olhar para trás. Claro, ele não sabia se Leonard entendia o que seu olhar significava. Mas claramente Leonard entendeu. Ele disse suavemente: Você é o especialista em rituais. Tudo bem, me culpe por ser aquele que se ofereceu para esta missão. Klein arrumou suas roupas e pegou a água benta, os emblemas sagrados, uma adaga de prata e alho de Leonard.
Ele primeiro colocou o emblema sagrado das trevas na frente do peito, depois descascou o alho e jogou os dentes um por um em todos os cantos da casa. É assim que o alho é usado para dissipar fantasmas? É diferente das descrições nos jornais. Isso vai funcionar? Os habitantes da cidade que os olhavam começaram a discutir, curiosos e excitados, como se estivessem assistindo a um circo. É inútil! Estou apenas atuando! Klein de repente sentiu que havia se tornado um palhaço. Ele fechou os olhos e jogou a água benta no chão com a adaga de prata. Ele salpicou a água enquanto caminhava pela casa, recitando um encantamento, a deusa da noite eterna. A mãe dos segredos, a Madame do Carmesim. Imperatriz do desastre e do horror. Dama da calma e do silêncio. Esses atos típicos de um charlatão chocaram todos os presentes quando os habitantes da cidade ficaram em silêncio. E quando as pessoas ficavam em silêncio, era fácil para elas perceberem algo que haviam ignorado. Que sensação de calor! Parece que estou tomando banho de sol. Não, sinto que estou olhando para um céu puro. Que mágico! É este o efeito da água benta? Eles certamente fazem jus aos seus nomes como padres da Catedral de Santa Selena. Louvada seja a dama! Os habitantes da cidade discutiam em sussurros. Os olhares que eles lançaram a Klein, Leonard e Kenley lentamente se tornaram de respeito. Noah também relaxou visivelmente, sem duvidar que o problema havia sido resolvido. O artefato selado 3.0782 está fazendo todo o trabalho aqui. Na verdade, não precisamos fazer nada para afugentar os fantasmas. Tudo o que precisamos fazer é ficar aqui por 1 minuto. Não é nada cansativo ou incômodo. Após Klein ter purificado a aura sinistra de todos os cantos da casa, ele abriu os olhos e guardou a adaga de prata, desenhando a forma da lua carmesim na frente do peito, com uma expressão séria. Louvada seja a dama! Louvada seja a dama! Os habitantes da cidade responderam com devoção. Ainda temos coisas para resolver, mas precisamos de silêncio absoluto. Leonard sorriu enquanto olhava ao redor. O povo da cidade, depois de presenciar algo tão profissional, não ficou. Eles se afastaram da casa de Noah como uma maré seguindo a liderança do padre Siur. Até o dono da casa teve que sair temporariamente. Na verdade, eu queria tirar uma soneca. Noah fez beicinho enquanto caminhava em direção à catedral. Leonard deu um passo à frente e fechou a porta, depois virou-se para Klein. Faça uma adivinhação sobre a causa deste incidente. Sem problemas. Klein também queria descobrir o que ele poderia adivinhar. Eu sei que o Sr. Azik fez isso, mas ele parece ter uma natureza bastante superior. Haha, uma pessoa que pode viver por 1300 anos deve ser de natureza superior. Então minhas adivinhações definitivamente devem ser afetadas. Sob tais circunstâncias, sem a ajuda do espaço misterioso acima da névoa cinza, nem mesmo eu tenho certeza de quais revelações receberia. Klein pegou a caneta e o papel que trouxe consigo, e escreveu uma declaração de adivinhação. A causa da assombração na casa de Noah. Ele segurou o pedaço de papel e caminhou até uma mesa redonda. Sentou-se, fechou os olhos e recostou-se. Klein de repente viu um mausoléu preto em seu mundo de sonho borrado e nebuloso. Era semelhante a uma pirâmide, mas estava invertida e quase totalmente enterrada. Uma névoa negra obscureceu tudo dentro do antigo mausoléu. Klein acordou de repente e abriu os olhos. Você encontrou algo? Kenley perguntou preocupado. Klein pensou por um momento e descreveu a revelação que recebeu em seu sonho sem esconder nada. Ele terminou dizendo: o mausoléu definitivamente não era do estilo do norte, quero dizer, da quinta época. Sou um pouco especialista neste campo. Leonard assentiu, aparentemente pensativo. Essa é uma pirâmide invertida do continente sul. Representa a entrada do reino inferior do mundo dos vivos. É um mausoléu que apenas os chamados descendentes da morte podem erguer para si mesmos, seja no Império Balan do passado ou em seus estados satélites, como o Reino das Terras Altas. Em certo sentido, é o símbolo da morte. Bem, os fantasmas estão definitivamente relacionados com a morte. Os resultados da adivinhação estão sem dúvida corretos. Ignorando a zombaria de Leonard,
Klein de repente teve um pensamento interessante. Poderia o Sr. Azik ser o descendente da morte, ou ele poderia ter feito uma transação com a morte para obter uma vida tão longa? De acordo com um capítulo de A Revelação da Meia-Noite, bem como os registros internos dos Falcões Noturnos, a morte era um deus malévolo, uma vez que causou uma catástrofe no continente norte no final da Quarta Época. Esses tempos eram agora referidos como a Era Pálida. É dito que a morte caiu pelos os esforços combinados dos 7 deuses. É impossível determinar quando o castelo de Lamud foi construído, mas não poderia ter sido construído antes da Era Pálida. Se houvesse uma conexão, haveria algo a investigar sobre a pessoa que trabalha nos bastidores, mora na casa com a chaminé vermelha e roubou o crânio do filho do Sr. Azik. Claro, isso poderia ser uma desculpa para o norte colonizar o sul. Afinal, a maioria dos habitantes do sul acredita na morte. Os 3 falcões noturnos não ficaram muito tempo, pois não descobriram nada. Eles logo deixaram a casa de Noah e começaram a lidar com os outros 2 incidentes assustadores. O mesmo processo, os mesmos resultados. Eles rapidamente livraram a cidade das auras de espíritos mortos, mas não conseguiram encontrar a causa de todos os problemas. Ao longo do caminho, Leonard perguntou aos habitantes da cidade se algum estranho havia entrado na cidade nos últimos dias, mas recebeu uma resposta negativa. O Sr. Azik não veio? Ele deve ter entrado e saído escondido sem que ninguém o notasse. Ele com certeza é cauteloso. Quando disse que voltaria para Tingen na quarta-feira, ele quis dizer que esses espíritos desapareceriam por conta própria hoje, mesmo que não estivéssemos aqui para lidar com isso. Klein pensou nisso enquanto voltava para a entrada da Catedral de Morse, com Leonard e Kenley. Eles ainda poderiam durar mais 1h45 com o emblema sagrado do Sol Mutante. Faremos turnos de 1 hora cuidando do artefato selado. Klein reprimiu a excitação em seu coração. Ele olhou para a cor do céu e disse: Vamos tentar voltar para a cidade de Tingen para jantar. Sem problemas. Leonard olhou para Klein e riu. Mas, por segurança, sugiro que 2 pessoas cuidem do artefato selado enquanto a outra descansa. Klein congelou por um momento, sua mente girando rapidamente. Ele sorriu em resposta. Claro, mas dessa forma, temos que calcular a rotação mais lógica. Quem consegue descansar primeiro? Quem é o próximo? E quem será o último? Quanto tempo precisamos para nos recuperar? E por quanto? Bem, acho que temos que estabelecer um algoritmo com um valor desconhecido para estabelecer o melhor caminho, depois compará-lo com a eficácia de ter uma pessoa examinando-o por vez. É ainda melhor se pudermos comparar as eficiências também. Vamos primeiro assumir que o valor desconhecido é... Espere! Os olhos verdes de Leonard estavam cheios de vazio e medo. Se for esse o caso, vamos cuidar de um de cada vez. A pessoa que cuida dela ficará na catedral durante seu turno, pois ela tem um perímetro suficientemente grande. Claro, teremos que fazer com que o padre Siur e o resto fiquem em outro lugar. Os outros 2 ficarão de guarda do lado de fora da igreja e impedirão que outros se aproximem. Compartilho da mesma opinião. Kenley sentiu uma dor de cabeça chegando enquanto Klein falava sobre o problema matemático. Tudo bem, Klein assentiu, parecendo forçado a fazê-lo. Se ele não tivesse conseguido convencer seus companheiros, teria que fazer um acordo com Leonard em segredo, dando algumas informações sobre si mesmo para que ele fosse embora. Mas o problema foi resolvido agora.